Irmãos e irmãs, boa noite, a paz do Senhor Jesus, a igreja. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que eu estava enfermo, depois dessa oração, em nome de Jesus, o Espírito Santo já tem liberado a cura dele, o milagre dele sobre a minha vida e a vida de todos que acredito que durante essa semana passaram por essa virose, essa gripe que infelizmente acometeu muitas pessoas. Está comigo a Fernanda, a minha esposa. Está comigo o Pedrinho, aqui na frente, 9 anos. E o Noah, de 2 aninhos, que é o nosso filho mais novo. Também o meu amigo, Ricardo, também está ali, nesse fundo musical. E eu quero pedir aos irmãos, às irmãs, que continuem em oração. Porque, como eu disse para vocês, essa semana foi muito difícil para nós três lá em casa, eu, a Fernanda e o Noah. Então, se em algum momento eu tiver que tossir, que parar um pouquinho, vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, tá bom? Essa voz também nasalizada, eu peço perdão a vocês, mas o Espírito Santo, ele é bom, o Senhor é bom e Ele cuida de nós. Trago um abraço fraterno, pastor Felipe Reis, da Igreja Casa de Vida, ali em Mesquita. Pastora Cris já teve a oportunidade de conhecê-lo. Fizemos um trabalho maravilhoso juntos no ano passado, que foi o Natal Missionário. Atendemos ali no final de dezembro cerca de 250 pessoas em situação de rua. Nossos amigos músicos também estavam ali, o Zafá, Tiago, Pacheco, uma grande parte da igreja também. E eu acredito que durante esse ano, no decorrer do ano, nós também teremos essa união missionária entre a Assembleia de Deus e a Igreja Casa de Vida, ali em Mesquita, para o reino de Deus. Bom, em último lugar, eu também quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, estar aqui compartilhando dessa palavra. Eu sempre falo nos lugares por onde eu vou, que muito do que eu sou, de quem eu sou, é graças aos frutos que foram lançados aqui nessa comunidade de fé, pela igreja, através do pastor Enéas, das escolas dominicais, de tantas sementes que foram plantadas, não apenas na minha vida, mas na vida de tantos irmãos e irmãs que estão aqui hoje, e que a gente olha e lembra, Zafá, Jefferson, a história, tantos retiros, tantos momentos de oração dos nossos irmãos, nossos pastores, pastoras, nossos anciãos, e esses momentos de oração, às vezes, enquanto a gente ainda era adolescente, ali naquele ônibus, passando pasta de dente um no rosto do outro, lembra? Mas a igreja estava orando e, graças a Deus, muitos de nós temos família, temos um ministério, temos dons e talentos, graças à oração de vocês. Então, por onde eu vou, eu reconheço a Deus, agradeço a Deus os frutos e as sementes que Ele lançou através de nós, e a próxima geração, vocês já estão aqui semeando para a glória de Deus. Amém? Bom, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta no texto que a pastora Cristina leu, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 10. Eu agora vou ler só o versículo 47, porque já foi feita a leitura de todo o texto, mas eu vou fazer a leitura do versículo 47, pode ser na NVI mesmo, e aí depois a gente vai olhando outras traduções. Eu vou falando com você o versículo e peço as traduções que você tiver, tá bom? Por gentileza. Como o tema do congresso é clamor, eu queria refletir um pouquinho essa noite sobre assombro e deslumbramento. Você pode repetir forte comigo? Assombro e deslumbramento. Mais uma vez, assombro e deslumbramento. Assombro, de maneira fácil, você sabe que é quase que um susto. É um evento que acontece e te espanta. O assombro e o deslumbramento são sinônimos. Deslumbrar é como uma criança, vou usar a figura do Noah, de 2 anos, vê uma borboleta toda colorida e ele para e assiste o bater das asas dessa borboleta durante minutos. Nós que somos adultos, não. A não ser um veterinário, um biólogo, um cientista. Mas nós que somos adultos vivemos numa pressa, numa correria, numa ansiedade, que a gente não se deslumbra mais. Mas a criança tem essa capacidade do assombro
e do deslumbramento, ou seja, de voltar-se para questões significantes, maravilhosas, dignas de perder tempo e se espantar de novo, se assombrar de novo, se deslumbrar, ficar ali maravilhado na presença daquele ser, ou daquela coisa, ou daquela figura. Às vezes um simples lápis, uma simples cor, um simples som faz a criança se deslumbrar. E é essa capacidade que, olhando o texto de Bartimeu, acho que a gente precisa voltar a ter e perceber, que é a capacidade do assombro e do deslumbramento na presença do Senhor. Olha o versículo 47. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, eu desejo que realmente você tenha um ano de assombro e deslumbramento. Nós ainda estamos no começo do ano. Essa semana a gente termina fevereiro. E eu acho que ainda dá para a gente pensar, planejar um pouco sobre o tipo de ano que a gente deseja ter, nesses 10 meses que nós ainda teremos. Como aqui no Rio de Janeiro, né, eu acho que a maior parte do país, ele diz que as coisas só começam depois do carnaval. A gente ainda, terminando esse mês, tem essa possibilidade de pensar que tipo de ano que eu quero ter. Ou, quem sabe você tenha, assim como foi na vida do Bartimeu, o melhor ano da sua vida. Porque se você olhar o texto de Bartimeu, você vai perceber que, sem sombra de dúvidas, esse foi o melhor ano da vida dele. E aí, se eu perguntasse para você, qual foi o melhor ano da sua vida? Bom, de repente o melhor ano da sua vida foi o ano que a sua filha nasceu, o ano do seu casamento, o ano que você passou no vestibular depois de tantos meses de estudo, no curso que você queria, ou no concurso que você desejava, aquele planejamento da festa de casamento que você, durante tanto tempo, economiza, trabalha, luta e aí realiza o sonho do casamento, ou qualquer uma outra resposta. Qual foi a melhor coisa que aconteceu para você no melhor ano da sua vida? A gente pode pensar sobre o melhor ano da vida em relação a questões materiais, em relação a bens de consumo. A gente pode pensar em termos o melhor ano da nossa vida, 2024, como um ano de conquistas, como um ano de crescimento, de prosperidade, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o meu desejo é que você tenha um ano de assombro e deslumbramento, não apenas nas questões exteriores, mas principalmente, especialmente, como na vida de Bartimeu, nas questões interiores, na sua espiritualidade. Crescer, como diz o apóstolo Paulo, no conhecimento da bondade de Deus. Crescer, como diz o próprio apóstolo Paulo, em saber que essa paz que ele dá excede todo o entendimento. Essa compreensão do Evangelho, aonde você mergulha na graça, aonde você mergulha nas mensagens do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, nas bem-aventuranças que foram faladas aqui, nos textos e nos temas das músicas que foram cantadas aqui, que ele abre caminho no mar. É nesse sentido que eu quero começar a conferência falando para você. É um ano assim, de crescimento interior, muito além dos crescimentos exteriores, muito além do que aquilo que você pode conquistar financeiramente, do que aquilo que você pode realizar através dos seus sonhos, mas saber que se você mergulhar, como diz o profeta Ezequiel, nesse rio, se você mergulhar nessa paz que excede todo entendimento, se você mergulhar, como diz o apóstolo Paulo, nesse amor que excede a largura, a altura, a profundidade, não existe, meu irmão e minha irmã, nada, nenhuma situação, nenhuma adversidade, nenhuma tribulação que vai poder abalar a sua caminhada com Jesus de Nazaré. Porque a interiorização do Evangelho vai estar em você de uma maneira tão profunda, tão grande,
que não haverá mais necessidade de nada exteriormente. E é o próprio apóstolo Paulo quem nos ensina isso. Parece que Bartimeu até tinha algumas reflexões e lembranças dos profetas do Antigo Testamento, porque ele demonstra uma espiritualidade tão firme, mesmo estando cego. Ele demonstra uma sensibilidade pelo Jesus de Nazaré que está passando em Jericó, tão profunda que, como a pastora Cristina leu, a multidão não havia percebido o homem que estava caminhando ali, mas o cego tinha dentro de si uma espiritualidade tão profunda que nada e nem ninguém abalou a sua fé. Ou seja, é essa possibilidade de se assombrar diante da presença do Senhor, diante do mistério do Senhor, é essa possibilidade de se deslumbrar, mesmo sem ver caminho nenhum. E aí, eu queria pedir a sua ajuda para colocar Jeremias 33:3, por gentileza. Vamos ver algumas versões que vocês têm. Se você tiver a NVI, pode projetar a NVI. Depois, se tiver outra, pode colocar também. Vamos ler todas as versões que tem. Parece até que o Bartimeu, ele tinha dentro do seu coração as palavras do profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, quando ele diz: clame a mim. Olha o texto da NVI. E eu responderei, direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O texto da nossa versão da Assembleia de Deus, que é a Revista Corrigida, é aquele texto tradicional que diz: eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ou seja, se você clamar a mim, eu responderei. E não responderei de qualquer maneira. Eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E a NVI diz: eu direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Tem alguma outra versão? Enquanto ela abre ali, olha o que diz a versão A Mensagem, que é uma tradução maravilhosa também. Ele diz assim: eu direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. Eu direi coisas extraordinárias que vocês não imaginam. Nessa mesma versão da Bíblia, a Mensagem, em inglês, ele diz assim: eu revelarei segredos que você não conhece. E essa versão, a NVT, a nova versão da Bíblia Transformadora, ela diz assim: eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. E a última tradução, que é a tradução da Thomas Nelson, ela também diz algo parecido. Ela diz assim: eu lhe revelarei o que há no meu coração. Então a ideia, parece que Bartimeu, durante tantos anos, tanto tempo que ele passa ali, ouvindo os turistas, ouvindo os transeuntes, ouvindo aqueles que precisavam necessariamente para chegar a Jerusalém, passar por Jericó, ele, como alguém que estava à beira do caminho, recebendo esmolas para se sustentar, quem sabe ele ouviu os sacerdotes e os profetas passando, dizendo: olha, o profeta Isaías disse que haverá um, que em breve virá, e o seu nome será Emanuel. Ele estava à beira do caminho, cego, mas a sua espiritualidade interior estava aberta para o assombro e o deslumbramento. Quem sabe em alguma outra vitória que ele recebe por conta de uma esmola, alguém passa para ele e fala: olha, eu estou te dando uma esmola hoje, mas guarda no teu coração que lá no livro do Êxodo, o profeta Moisés disse que o Senhor pelejará por vós e ele vos dará vitória.
Então, Bartimeu, fica firme. Quem sabe em outro dia, outro mês, outra semana, algum outro transeunte passou e falou assim, conversando um com o outro: olha, em Nazaré há um nazareno. Eu estou ouvindo boatos de que lá em Belém nasceu alguém. Estão dizendo que ele é filho de Davi. Estão dizendo que ele é filho de José. Quem sabe ele vem realmente da linhagem de Arão, da linhagem de Davi, da linhagem de José, da tribo de Judá. Talvez esse seja o Messias que nós estamos esperando. E durante os dias, durante os meses, durante os anos, o coração de Bartimeu ia ardendo pelas palavras que ele ia ouvindo ali à beira do caminho de Jericó para Jerusalém. Talvez em algum determinado momento alguém passa, ou um membro da família dele. Não sabemos a história de Bartimeu. A única coisa que o texto diz é que ele era filho de Timeu. Provavelmente depois do encontro com o Senhor, ele e toda a sua família vão seguir a Jesus de Nazaré por onde ele vai, mas antes nós não sabemos. Então, talvez ele tenha se agarrado nessas histórias do Antigo Testamento e tenha de alguma forma ouvido as palavras do profeta Jeremias, quando ele diz: clama a mim e eu responderei a você. Segredos que você não conhece, coisas profundas, coisas extraordinárias, coisas insondáveis, coisas misteriosas. Sabe o que é interessante aqui? Cada um de nós tem um nível de conhecimento. A ciência, a tecnologia, a filosofia, a história, a arqueologia tem um nível muito além do que nós podemos compreender durante os poucos anos que nós passamos aqui nessa terra. O próprio Salomão diz que se pegássemos todas as sabedorias e colocássemos em todos os livros, não daria tempo da gente estudar. Existem coisas no campo militar, no campo da medicina, no campo da ciência, no campo da tecnologia, que os homens já até descobriram. Não foi revelado a nós ainda. Mas, se você analisar, por exemplo, questões militares, tem coisas que os Estados Unidos, a Rússia e grandes países já descobriram e não revelam. Mas são coisas humanas, são ciências, são tecnologias. Se nós olharmos a questão da internet, há 20 anos atrás, não havia nenhuma possibilidade de nós acessarmos, resolvermos. Existem meses que eu não vou ao banco. Provavelmente, daqui a pouco tempo, o banco vai acabar. A tecnologia, a ciência, a robotização, a automação, tudo isso é uma aceleração. Renato riu, mas fica tranquilo, que até lá você já está aposentado. Mas o Jeremias não está dizendo que Deus vai nos revelar esse tipo de conhecimento. Não é conhecimento teológico, não é conhecimento da ciência, não é conhecimento da tecnologia, não é conhecimento da filosofia, não é conhecimento da arqueologia. É coisas que só estão no coração do próprio Deus. Ninguém sabe. Ele está dizendo: se você clamar a mim, se você interceder, se você orar, se você me buscar, eu revelarei os meus segredos. Ele não vai te revelar as coisas da filosofia, Ele não vai te revelar as coisas da ciência, Ele não vai te revelar as coisas da história. Isso é importante, eu amo estudar. Mas o que o Espírito Santo está dizendo é: eu vou te revelar os meus segredos. E Bartimeu está à beira do caminho, ouvindo isso durante os meses, durante os anos, durante tantos momentos. E aí chega um momento que há uma multidão diferente em Jericó. Há uma multidão completamente alvoroçada, há um barulho diferente, há um movimento diferente, e ele começa a abrir o seu coração. O que está acontecendo em Jericó? O que está acontecendo em Jericó? Eu sinto uma presença diferente. Não é Pilatos, não é Herodes, não é Caifás, não é nenhum imperador. Eu não estou ouvindo barulho de cavalos, não estou ouvindo carruagens, não estou ouvindo barulhos de soldados,
mas eu estou ouvindo e sentindo paz. O meu coração está arrepiado. Há dentro de mim um mover. Eu estou com vontade de clamar, estou com vontade de chorar, estou com vontade de gritar, estou com vontade de correr. E quem sabe ele segura alguém e pergunta: quem é que está passando em Jericó? Quem está passando em Jericó é Jesus. E quando ele entende que é Jesus que está passando em Jericó, ele lembra do profeta, ele lembra do que ouviu, ele lembra do que ele percebeu durante tanto tempo, o Espírito Santo plantando no seu coração, e ele faz uma das orações mais brilhantes do Novo Testamento. Ele diz: Jesus, filho de Davi. Aquela multidão não havia percebido ainda que quem estava junto com eles era o Nazareno, filho de Davi. Mas o cego percebe e clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha como que o texto começa no versículo de número 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele gritou: Jesus, filho de Davi. Tem duas coisas interessantes que Bartimeu, ele aprende e a multidão não percebe. Ele tem a percepção de saber que Jesus era de Nazaré, ou seja, Jesus o Nazareno. O que Bartimeu está dizendo quando percebe que ele é Jesus o Nazareno, é que ele vinha da descendência de Adão. Ele, como homem, poderia ter a capacidade de cumprir a promessa de Gênesis 3,15, sendo descendente da mulher e esmagar a cabeça da serpente. Quando Bartimeu diz: é Jesus, o Nazareno, ele está dizendo: eu reconheço a sua humanidade. Eu reconheço a sua filiação como filho de José. Eu reconheço que o Senhor vem da tribo de Judá. Eu reconheço que o Senhor vem da descendência de Arão. Eu reconheço que o Senhor vem da descendência de Adão. Eu estou aqui ouvindo e eu sei que o Senhor é o Nazareno. A percepção da humanidade de Jesus. Porque não adiantaria o Cristo ser apenas Deus e morrer. Olha o nível da compreensão que o Espírito Santo dá a Bartimeu. Se fosse apenas Deus, se Jesus fosse apenas Deus e não fosse homem, não viesse da carne, não viesse, como Paulo diz em Gálatas 4,4, que no tempo certo Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A percepção que Bartimeu tem é de que ele é filho de Davi, mas ele também é nazareno, ele é homem, e ele pode esmagar a cabeça da serpente. Aí no versículo 47, Bartimeu diz: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Bartimeu diz filho de Davi, ele está dizendo: eu sei que o Senhor é nazareno, eu reconheço a sua humanidade, mas o Senhor é filho de Davi. O Senhor tem a capacidade de inaugurar o reino de Deus. Porque se o Senhor é filho de Davi, o Senhor é rei. E se o Senhor é rei, o Senhor tem um reino. Então eu reconheço a sua humanidade, mas eu reconheço que o Senhor também é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele se assombra, se deslumbra com a capacidade de perceber pelo Espírito Santo que o Jesus Nazareno, mas o Jesus filho de Davi, estava passando em Jericó. E ele clama, ele grita, ele ora, ele intercede, e a multidão tenta cessar o seu clamor. Mas quando Jesus, ele percebe que há alguém lhe chamando por esse título tão fabuloso, que é filho de Davi, reconhecendo que ele tem em suas mãos o reino está em suas mãos. Ele diz, o apóstolo Paulo em Colossenses, está acima de tudo.
Não há, como diz em Romanos capítulo 8, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem anjos, nem altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o passado, nem o presente, nada está fora do controle desse Jesus Nazareno. Então ele diz: Jesus, filho de Davi. E a multidão tenta cessar a sua voz, mas Bartimeu demonstra ser um homem de coragem. Assim como Jeremias é um homem de coragem, dizendo: clame a mim, porque para fazer essa oração de Jeremias e essa oração do Bartimeu, nós precisamos ter muita coragem. Coragem porque todos nós temos os nossos planejamentos anuais, os nossos planejamentos de 5, 10 anos. Mas o que o Espírito Santo está nos dizendo essa noite é que quando você deseja voltar a se assombrar na presença dEle, a se deslumbrar pelo novo de Deus, e ora: Senhor, filho de Davi, revela a mim coisas profundas e misteriosas que eu não sei. Isso significa que esse filho de Davi, que tem o reino, pode fazer esse reino entrar na sua vida e bagunçar todos os seus projetos, bagunçar todos os seus sonhos, bagunçar todos os seus planejamentos. Quando você diz assim: Senhor, eu estou aberto para o inimaginável, eu estou aberto para os seus segredos, eu estou aberto, assim como Bartimeu. A única coisa que eu faço é clamar: filho de Davi, reconhecer o seu reino, pedir que esse reino entre no meu coração, entre em 2024, entre nos meus sonhos, entre nos meus projetos. Você está dizendo a Ele que aí sim, todo o controle, tudo que você planejou, todos os momentos que você orava, mostrando a Ele como Ele deveria fazer, Ele vai responder para você dizendo: agora que você abriu o seu coração para o meu reino, deixa eu fazer do jeito que eu quiser fazer. Porque algumas orações nossas não estão mais no nível de Jeremias e de Bartimeu, uma oração aberta para aquilo que o Senhor quer fazer, mas a maioria das nossas orações são orações que já dizem para Deus aquilo que Ele tem que fazer em nós. Senhor, eu vou fazer esse vestibular, eu quero fazer esse curso, eu quero trabalhar em tal lugar, quero casar com tal pessoa, quero comprar tal carro, quero morar em tal bairro. Mas quando eu oro dizendo: Senhor, mostra os meus segredos, sabe o que o Espírito Santo pode fazer? Rasgar todas as nossas orações que estão encadernadas. O Espírito Santo pode anular e pode amanhã mudar a rota de tudo aquilo que você tinha planejado para fazer amanhã. Isso é se assombrar, isso é se deslumbrar. É você, como uma criança, eu coloco um bebê aqui e o pai embaixo e apago a luz e o pai diz: pode pular, confiando que mesmo não vendo e nem sabendo, não imaginando aonde ele vai, porque está escuro, está sombrio, está deserto, não tem planejamento algum, mas ele sabe que o pai vai segurar. Então, assombro e deslumbramento é: Senhor, eu fiz os meus planos, escrevi os meus sonhos, escrevi os meus projetos, mas eu estou cansado. Tantos anos eu lutando com o Senhor, tantas semanas, tantos meses, eu sou, sabe, Senhor, alguém totalmente organizado. Eu não gosto de comprar nenhuma bala fora do meu orçamento, tudo meu é planejado.
Mas a partir de hoje, eu quero viver debaixo da tua vontade, assim como foi na vida de Bartimeu. Eu quero voltar a me assombrar dizendo: filho de Davi. Eu não quero preencher as minhas orações, eu não quero passar falando, eu quero ouvir mais do teu Espírito Santo, nem que a minha oração seja: tem misericórdia de mim, mas que o Senhor cumpra em mim e revele os segredos que o Senhor tem para fazer na minha vida. É esse nível de espiritualidade que, quando eu olho para a vida de Bartimeu, quando eu olho para a vida de Jeremias, eu percebo. Mas para fazer essa oração, a gente tem que ter muita coragem. A gente precisa estar disponível para aquilo que Deus ele pode fazer nas nossas vidas, e mesmo sem a gente entender nada. Porque vai chegar um momento que Jesus ele vai parar, ele vai ouvir, vai dizer assim: diz a ele que eu estou chamando. A multidão estava gritando, a multidão estava mandando ele ficar em silêncio, mas ele estava aberto ao novo de Deus. Ele não queria mais viver a mesma vida de tantos anos, de tantos meses, de tanto tempo. Ele sabia que o filho de Davi estava passando ali, estava aberto ao novo de Deus. E em um momento, Jesus manda alguém ir até ele, dizendo: ele o está chamando. Versículo 49. E quando ele ouve que Jesus o está chamando, de imediato ele larga a sua capa para o lado, ele dá um salto, se põe de pé, e aí Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? O texto encerra mais uma vez com Bartimeu nos surpreendendo. Quando a gente acha que ele já tinha nos revelado tanto da pessoa do Jesus de Nazaré, ele ainda faz uma última revelação. No versículo final do texto, no 52, pode projetar, no 51, por gentileza. O versículo 51, em qualquer versão. Bartimeu nos surpreende dizendo: Rabone, eu quero ver. Essa expressão, Rabone, só existe 2 vezes no Novo Testamento. Aqui, no Bartimeu, e lá no final do Evangelho de João, quando Maria se encontra com Jesus ressurreto, se assusta, e depois que ela percebe que é o Senhor, ela diz: Rabone, meu mestre. Bartimeu reconhece que ele é o Nazareno, filho de Adão. Bartimeu reconhece que ele é o Senhor, o Rei dos Reis, filho de Davi. Mas ele nos ensina que só podemos abrir o nosso coração ao novo de Deus, a voltar a se assombrar e a receber coisas misteriosas e segredos que só o Espírito Santo pode nos revelar, quando nós reconhecemos Ele como nosso Senhor. Rabone, meu mestre. Essa última expressão abre o coração de Jesus. Ele percebe que no meio de tantas pessoas, aquele cego era o único que enxergava. Porque ele teve a capacidade, pelo Espírito Santo de Deus, de abrir o seu coração para a visitação de Jesus de Nazaré. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Não sei se você tem lutado com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei há quanto tempo você não vive algo novo de Deus.
não é algo que você pode ler nos livros, não é algo que a ciência pode ensinar, não é algo que a filosofia pode te revelar, nem um curso universitário. Não sei se a sua vida espiritual está estagnada, se você acostumou com o estilo de vida que você leva, ou se você é alguém que tem o seu planejamento totalmente elaborado. O Espírito Santo está dizendo para você que talvez esse seu medo, essa sua segurança, é o que está te impedindo de viver os segredos que o Espírito Santo quer revelar a você. Pai Celestial, o mesmo Nazareno que esteve em Jericó, está aqui nessa noite. E nós te reconhecemos como filho de Davi. Assim como Bartimeu, nós também dizemos, Senhor, Tu és o nosso Raboni, Tu és o nosso mestre. E eu quero, ó Pai, orar agora por todos aqueles que desejam essa visitação de Deus. Aqueles que estão cansados da rotina, aqueles que estão cansados da mesmice, aqueles que estão cansados da apatia espiritual, estão dizendo, Senhor, eu irei clamar, e quero que o Senhor mude a minha agenda, mude os meus projetos, mude os meus sonhos. Eu quero orar pela invasão do reino de Deus na vida daqueles que, assim como Bartimeu, estão clamando ao Senhor nessa noite. Tem misericórdia de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: pode se colocar de pé nessa noite. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor.